Queridos irmãos e irmãs aqui presentes no santuário de Nossa Senhora da Graça, com alegria hoje uno esta alegria do meu sacerdócio com vocês, que fazem parte dele, que se unem também a mim nesta grande alegria, nesta grande festa, não minha, mas da Igreja, por celebrar 1 ano de padre neste dia. E as leituras que nós ouvimos desta liturgia nos ajudam a celebrar esta grande festa, a festa da vida, a festa do sacerdócio, a festa da Igreja. O profeta Sofonias já inicia as suas palavras dizendo: canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Podemos dizer hoje para nós: canta de alegria, São Francisco do Sul, exulta, jubilosa, cidade de São Francisco do Sul, porque o Senhor está bem perto, o Senhor está em nosso meio, o Senhor habita em nossa vida, em nossa comunidade, em nosso santuário, o Senhor habita em nossos corações. Não há o que temer quando nós temos a Deus em nossa vida. É claro que nós passamos por momentos difíceis, por momentos turbulentos, por momentos de crise. Estamos em meio a uma pandemia que nos assusta, que nos faz refletir muito e nos cuidar muito também. Mas existe uma alegria que ninguém é capaz de tirar do nosso coração. A alegria de saber que Deus está na minha vida, de que Deus está perto de mim, está perto de todos nós. Quando nós temos alguém que nós confiamos muito junto de nós, o medo vai se acabando, a nossa confiança, a nossa segurança vai aumentando, e podemos dizer, a nossa alegria vai crescendo, por saber que não estamos sozinhos, mesmo em meio a dificuldades, a momentos muito difíceis. A certeza de que alguém está junto conosco nos enche, nos mantém firmes, nos dá alegria. Alegria que muitas vezes se traduz em esperança, alegria que muitas vezes se traduz em confiança, porque alegria não é só sorriso largo. Alegria, como o Papa Francisco mesmo diz, é ter esperança no coração. Alegria é ter uma meta na nossa vida, é não viver vagueando por qualquer canto, por qualquer rumo, meio perdido pela vida, mas é ter a certeza de que nós temos um Deus que nos acompanha e que nos leva para o caminho seguro, para o caminho da salvação. Foi esta profecia que Sofonias trouxe para o povo de Deus daquela época, porque afinal aquele povo estava perdido, um povo perseguido, um povo que estava sendo induzido a idolatrias, a tantas outras propostas. Sofonias vem e diz: alegra-te, povo de Deus, não por causa das idolatrias, não por causa das propostas que andam dizendo por aí, mas porque Deus está no meio de ti. Esta deve ser a alegria verdadeira de um cristão. Da mesma forma, São Paulo aos Filipenses fala de alegria. Uma alegria que não é uma alegria boba, uma alegria que é mascarada, enganosa neste mundo, mas uma alegria muito concreta, muito real e que não se acaba. São Paulo diz aos Filipenses:
alegrai-vos sempre no Senhor, eu repito, alegrai-vos. E se nós formos buscar o contexto da vida de São Paulo, quando escreve esta carta, nós podemos até nos escandalizar. Porque São Paulo escreve esta carta na prisão. Está preso. Não está livre como nós. Porque naquele tempo a perseguição contra os cristãos era muito forte. É claro que ainda hoje é, mas o nosso contexto nós nem temos noção da perseguição que no tempo de São Paulo havia contra os cristãos. E justamente na carta aos Filipenses de São Paulo, preso, ele fala da alegria. Alegrai-vos no Senhor. São Paulo encontrou na prisão o sentido verdadeiro da alegria, o que é a alegria verdadeira. Que não é ter muitas coisas, não é ficar acumulando e criando necessidades na vida, mas é ser alegre no Senhor. Simplesmente porque Deus toca a minha vida, toca o meu coração, faz parte da minha vida, é que eu sou feliz. Com Deus eu tenho tudo. Eu posso ter tudo neste mundo e não ter Deus, não tenho nada. Agora eu posso ter Deus e não ter nada nesse mundo, eu tenho tudo. São Francisco mesmo dizia, meu Deus e meu tudo. E ali ele encontrou a perfeita alegria. Em Deus que era o seu tudo. Cabe a nós, meus irmãos, redescobrirmos a nossa verdadeira alegria. Onde nós colocamos a alegria de fato? Porque nós sabemos que tudo aqui passa, nada permanece. Então as alegrias que são nos apresentadas nesse mundo também perecem, também vão passando, porque tudo passa. Agora, quando nós depositamos nossa alegria em Deus, que não passa, daí sim nós temos a garantia de sermos bem-aventurados, felizes no céu em Deus. É claro que nós podemos ter os nossos bens, nós podemos ter aquilo que realmente precisamos para viver, mas isso não significa que aquilo é o sentido último da nossa alegria, jamais. Se nós não temos Deus, nós não somos felizes. Que nós possamos ir redescobrindo esta alegria no nosso coração. Assim foi Maria. O anjo do Senhor, quando apareceu a Maria, disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, porque o Senhor é contigo. Eis o sentido da alegria. Porque Maria, se nós formos observar um pouco o contexto de sua vida, ela estava num contexto um pouco complicado. Uma adolescente, uma jovem, grávida, sem marido, o que iriam dizer dela? Como ela explicaria que era algo miraculoso? Nem seus pais tiveram a mensagem do anjo para que pudesse ficar tudo esclarecido. São José soube apenas depois. Foi difícil para Maria, mas o anjo insistiu, alegra-te, cheia de graça. Por isso, meus irmãos, podem vir os tormentos, podem vir momentos difíceis, mas a alegria do Senhor é nossa força. Mesmo São Paulo na prisão, disse e repetiu, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Ele deve ser o motivo da nossa alegria. Maria, em meio a dificuldades, também foi até Isabel para levar esta alegria. E o que aconteceu com Isabel? Eis que a criança, João Batista, no seu ventre estremeceu de alegria, porque Maria trouxe
a presença de Deus na vida de Isabel, na vida de João Batista. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu, porque a alegria chegou, a presença de Deus chegou. Então nós podemos dizer, alegria e presença de Deus são sinônimos. Tristeza e ausência de Deus também são sinônimos. Que nós redescubramos isto. Quando nós olhamos para o Evangelho, João Batista, ele nos ensina um itinerário da alegria. As 3 categorias de pessoas perguntam a João Batista a mesma pergunta: que devemos fazer? Nós poderíamos hoje perguntar para Deus: Senhor, o que devemos fazer para sermos felizes? Porque às vezes nós apenas esperamos a felicidade de longe, como algo miraculoso, e não queremos nos comprometer a fazer alguma coisa. Mas o Evangelho nos provoca a dizer, o que eu devo fazer? Qual é o compromisso que eu devo assumir para que esta alegria se concretize na minha vida? Porque a alegria não é só graça, mas é também compromisso. É um dom de Deus por causa da presença dele na nossa vida, mas é também um compromisso a partir dessa presença. Então João Batista diz às multidões: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. A caridade. Queremos ser felizes? Exerçamos a caridade. Porque quanto mais nós pensamos em nós mesmos, nos fechamos em nós mesmos apenas para nós, tudo para nós, esquecemos do outro, nós não encontramos sentido para a vida, nós não encontramos a verdadeira alegria, porque afinal, meus irmãos, nós nascemos para o outro, para ajudar, para sair de nós mesmos, como o Santo Padre diz, e sermos alegres ali, na doação da nossa vida, do que temos, do que podemos. Temos muito a oferecer para os nossos irmãos. O sacerdócio é isso. Eu não sou sacerdócio para mim mesmo, mas eu sou para o povo. É caridade. É isso que eu devo fazer como sacerdote. O esposo, a esposa, se doam um para o outro. Não podem se fechar a si mesmos, senão não encontrarão jamais a verdadeira alegria. Primeiro ponto, João Batista ensina: quer encontrar alegria, quer alcançar alegria na tua vida, viva na caridade. O segundo ponto, o que devemos fazer? João Batista responde aos cobradores de impostos: não cobreis mais do que foi estabelecido. E aqui nós podemos trazer presente a dimensão da honestidade, da transparência. Quando nós não somos honestos, não somos justos nas nossas relações, nós caímos no peso da consciência e não somos alegres. Vivemos um peso, uma insegurança. Achamos que todo mundo está nos olhando, está nos perseguindo, falando mal de nós, porque não somos honestos. Isso não é alegria. A alegria é honestidade, é justiça, é retidão, é viver na transparência nesta vida. E João Batista diz aos soldados que perguntam: o que devemos fazer? Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Ou seja, meus irmãos, ser mansos, humildes, não vivermos na violência, nas brigas, mas sermos mansos como Jesus foi. Buscarmos solucionar os problemas das nossas relações e não dificultarmos ainda mais. E da mesma forma podemos dizer aqui que a alegria verdadeira é daquele que não fica murmurando por qualquer coisa, não fica reclamando de tudo,
mas consegue ver na sua vida o toque de Deus, os sinais de Deus, as bênçãos e graças que Deus vai nos concedendo. Muitos de nós temos esse grande problema de reclamar de tudo, até do que é bom nós reclamamos. Isto não é ser alegre, isto não é buscar alegria no Senhor. E tem muitas pessoas que mesmo nos leitos dos hospitais conseguem encontrar os toques de Deus, os sinais de Deus e se alegrar por isso. O Senhor está comigo. Que nós não vivamos nas murmurações da vida, porque a murmuração é o hino do diabo. A murmuração é o hino do diabo. O nosso hino de cristãos é da ação de graças, do louvor, da gratidão pelas maravilhas que Deus nos faz. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de sermos verdadeiramente felizes no Senhor. Não nos esqueçamos desta frase: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Instante de silêncio, deixemos com que essa palavra habite em nosso coração.